A arte, ela não tá limitada a eu olhar para um muro e dizer assim, gostei, não gostei. Porque a arte consegue conectar o artista, os sentimentos do artista com os sentimentos de quem tá visualizando aquela arte, né? Nós estamos preparados para expressões de arte que não são dentro daquilo que a gente é? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BradoCast, o maior podcast da Serra Gaúcha. É isso aí. E hoje estamos aqui com duas pessoas que já fazia tempo que não aparecia, uma delas, que é o Alexandre Molon. O Alexandre é um psicólogo clínico, ele é especialista em neuropsicologia e especialista em psicologia do trabalho e das organizações. Muito bem, boa tarde. Baita currículo aí, no nosso podcast, inclusive. Exato, né? A gente tava de férias, né? A gente fez umas Pegou férias um time ali de férias. Isso, mas agora a gente volta, né? Volta com força, né? Isso, com força total. Exatamente. Estamos aqui também com o Guilherme Nerd, que é mais conhecido como Nerd. Eu mesmo. E é um artista visual que já colaborou aqui, eu vou falar alguns, tá? Só para vocês terem essa noção. Já colaborou com Bruno Mars, Anitta, Isa, Thiaguinho e muitos outros, né? E empresas também como Nike, Ambev, Uber, Grupo RBS, que é aqui da nossa região, e também muitas outras, né? Acho que aqui eu só falei 4 de cada um, só para dizer mais ou menos quem que é o Guilherme. É isso. E a gente está aqui para falar sobre um assunto que, assim como qualquer outro, é muito importante, né? E com o Alex aqui a gente sempre vai ligar isso à psicologia, que é a arte, né? A arte da psicologia, como que a psicologia atua na nossa vida. Então, já partindo para o início, qual que é a ligação entre as duas? Qual que é a ligação entre a arte visual e a psicologia? Quer começar? É um laço, né? A gente fala da possibilidade de unir essas duas áreas, uma complementando a outra, né? Com a possibilidade de sempre fazer um bom exercício do uso da arte entre todas as formas de expressões, junto com a maneira de se comportar, de se portar, a maneira de como tu te comporta, juntamente com a função de pensamento. Então, acho que quando a gente alia essas duas áreas entre tanto a psicologia quanto a expressão de arte, a gente está falando de uma possibilidade, inclusive, de sublimar muitas coisas. Até eu acho que a sublimação, né, Guilherme, é uma coisa que é muito presente na expressão da arte, né? Quantas coisas que a gente coloca da gente, que não estão muito bem definidas, muito bem estabelecidas, e a gente usa o recurso da pintura. A arte, a gente vai falar de todas as formas de expressão, né? Porque a arte, ela se expressa não só através do aspecto do desenho ou da pintura, mas de toda a complexidade que existe na expressão dela. Então, quantos afetos, né, Guilherme? A gente coloca isso, né? Talvez num grafite, talvez numa pintura, numa arranhadura, num desenho. Então, acho que é uma linha muito próxima entre essas duas áreas, tanto a arte quanto a psicologia, e é um belo casamento para quem quer viver melhor, viver mais em equilíbrio e poder também ter aí, né, uma perspectiva de estabilização e uma prática que possa te trazer um bem-estar. E também assim, né? A arte é uma coisa muito ampla, né? Mas vamos trazer isso para a parte visual, né? Que eu acho que é o que mais cabe a mim. Existem vários níveis onde a psicologia ela entra na arte, né? Desde do estudo básico de cores, onde tu vai parar para pensar, tipo, o amarelo te causa desconforto, o vermelho te causa conforto. Então, todas essas pequenas coisas que a gente pode analisar em cima de uma obra de arte e que são psicológicas. Então, o que vai te causar conforto ou desconforto, né? E aí eu vou puxar um pouco pro meu trabalho, já introduzi um pouco isso, que eu falo muito sobre isso. Que, tipo, hoje em dia a gente tem muito a arte como forma de manifestação de coisas que estão acontecendo. A gente está falando sobre racismo, sobre feminismo, sobre LGBTQIA+, sobre várias coisas que a gente está questionando no nosso dia a dia com a arte. Mas o que acontece? A maior parte dos artistas, eles utilizam deste meio para se comunicar da arte de forma figurativa. Mas aí entra a parte psicológica, onde o cérebro ele tende a ir para o lado mais fácil de consumir aquilo. Se eu ver 2 pontos e uma linha curva, eu vou entender que é um sorriso, que é um smile. Sim. Então, o cérebro ele vai finalizar aquela
Associar, né? Ele aquele acaba associando, né? Exato. Sim. E aí quando tu vai para uma arte que ela não é... que o cérebro não consegue fazer aquele processamento de conectar aquilo com uma forma já conhecida, é como se ele desse tilt. Então, quando tu leva para uma arte que ela tem uma outra abordagem, que normalmente ela é mais abstrata, ou ela é um pouco mais confusa, como o grafite tem muito da parte tipográfica, e que também tem a conexão com a pichação, as pessoas têm essa visão mais negativa disso. A pichação, tu vê uma arte com letras, as pessoas elas tendem a ligar isso com a pichação, com a escrita no muro delas, com a escrita em cima de um prédio, e não que elas não tenham conexão com uma evolução, mas para o cérebro, ele te leva para aquela coisa negativa. E aí é onde tu começa a colocar isso de outra forma. O grafite dele tem estilos de letra e que eles se colaboram com a parte das cores. Sim. Que aí entra a parte da psicologia das cores. As pessoas, elas muitas vezes olham para o grafite e elas não entendem aquilo. Mas a cor agrada. Entende? Então a gente começa a associar o grafite como uma coisa boa também, porque às vezes as pessoas elas não entendem, mas a cor agrada. E as pessoas que fazem um pouco desse estudo, e eu tenho a minha faculdade em design gráfico, eu tenho esse estudo de cores. É importante para mim entender isso. Então, trazendo essa parte psicológica das cores, de como elas são associadas, como elas conversam entre si, como elas contrastam e como as pessoas vão perceber aquilo, faz com que eu também entre nesse campo psicológico de entender quais são as melhores cores, qual é a melhor forma de eu fazer aquilo. Eu vou usar formas mais arredondadas. O cérebro gosta mais de coisas arredondadas do que coisas mais lineares, porque ele entende como algo mais suave. Mais suave, né? Exatamente. É mais agradável pra gente. Exatamente. Eu ia dar esse exemplo. Na tipografia, seja em grafite ou em qualquer outra, as letras mais arredondadas nos cantos acabam agradando mais a gente, né? A gente olha e tem um aspecto mais agradável. Quando a gente vê algo mais pontiagudo, acaba sendo algo mais agressivo, algo talvez para provocar o medo, né? Esse tipo de coisa. É interessante o que o Guilherme trouxe na fala dele, no sentido de a expressão da arte, né, ter conceitos. Que é diferente a gente ter uma expressão de um grafite no muro, né, Guilherme? Isso até me corrija, porque tu é mais da área do que eu, do que um ato de vandalismo. As pessoas associam, às vezes, o ato da pichação como algo muito mais ruim, algo mais danoso. A gente sabe hoje do que as cidades, dentro do urbanismo delas, o que representa, talvez, um risco no muro. Então a gente tem que desconstruir a ideia de que talvez o artista visual, né, o grafiteiro, ele tenha ato vandalista, né, ato de vandalismo. Acho que a gente tem que desconstruir essas ideias, até porque hoje tu sabe a contribuição que tem o artista visual para o paisagismo urbano. Haja vistos alguns prédios aqui na cidade de Caxias do Sul que já estão aderindo, né, e inclusive assim com grandes investimentos em empresas, né, Guilherme? Sim. A gente tem aí um colega teu, né? Sim. Que faz, tu também já fez. Enfim, que isso acaba também ocasionando um impacto positivo nesse urbano nosso. Então é importante a gente desconstruir de que realmente o artista visual é um pichador. Ou exista dentro dele uma delinquência. As pessoas associam muito isso, porque a expressão de arte, ela é dentro de uma construção muito mais positiva e muito mais colaborativa para a sociedade. Então, eu tenho um pensamento um pouco contrário disso, né? Eu acho que a arte, ela vem justamente para questionar coisas sociais, né? Então, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente toca nesses assuntos, mais abre essas portas. Por isso que a gente tem muitas pessoas negras, muitas mulheres hoje dentro de museus. Porque esses assuntos eles estão sendo tocados com a sociedade. Com a arte. Com a arte. Então, a gente começa a moldar a sociedade em cima dos assuntos que a arte toca, sabe? Mas aí que tá. A pichação, o grafite, enfim, toda a expressão artística ela tem que ser levada em conta e em consideração por como ela está sendo expressada. Porque se a gente não pensar nisso, eu volto para aquele assunto que é só figurativo. Só vai olhar para o figurativo e vai entender aquilo. Uma mulher negra atrás de grades.
lugares, para dizer que o povo preto está sendo muito mais preso, muito mais encarcerado. Tu vê isso, é muito mais visível isso acontecendo quando tu tem figurativo. Mas e quando tu não tem figurativo? Que aí eu acho que aborda muito a parte psicológica, que a gente tem aquela coisa meio cinematográfica de tu mostrar uma imagem, a pessoa não entender o que significa aquilo, e o psicólogo ter uma noção melhor do que demonstra aquela imagem, ou pega um desenho da pessoa se expressar, o que ela pode mostrar naquilo. Então, a arte, ela sim tem que ser mostrada de todas as formas. E eu acho que as pessoas, elas têm que fazer esse exercício do seu cérebro, não só lendo, não só buscando informações, mas fazer esse exercício de formas. Porque não é porque tu olha para uma coisa e tu não compreende aquilo, que tu não entende literalmente aquela imagem, que aquilo não possa te passar algo. Sim. Mas será que isso não tem, talvez uma hipocrisia nisso? Eu não sou tão enturmado com o mundo da arte, de museus, enfim. Mas, por exemplo, em obras onde se dá referência para povos negros ou indígenas ou algo desse tipo, essas obras são pintadas por esse povo, por essa sociedade, ou são pintados por artistas urbanos, brancos, enfim, eu tô trazendo só esse raciocínio aqui. É que eu acredito que, lógico, falando desses assuntos específicos, tem muito mais valor tocar nesses lugares e nesses assuntos quem tem lugar de fala. É muito mais fácil um indígena falar sobre a arte dele e demonstrar isso, um negro falar sobre a arte dele e demonstrar isso, do que eu, que sou branco, tomar aquele lugar. Mas eu acho que não invisibiliza quem está por trás da obra. Mas eu acho que é importante obras em si. Até vou ser um pouquinho mais abrangente sobre arte. Um poeta. A pessoa, ela pode ter uma consciência, um ponto de vista, escrever um texto sobre algo que fale sobre algo que ele não literalmente vive, mas ele vê. Eu vejo pessoas negras na rua e eu vejo que é pouco onde a gente vive. Porque tem menos. Sim. E também são pessoas mais invisibilizadas do que a gente. Com então, certeza. Eu posso fazer uma arte, fazer um grafite abordando isso? Posso. Mas a melhor pessoa a fazer isso é a pessoa que tem esse lugar de fala, que tem essa propriedade. Né? Sim. É que eu fico naquele questionamento da seguinte maneira, certo? Existem artes que representam povos negros, enfim, esculturas, enfim. Só que eles são feitos por povos negros, são feitos pelo seu povo. Aquela arte, por exemplo, uma arte representando um povo indígena. Sim. É realizado por um povo indígena? Nem sempre. Nem sempre. A maioria das vezes não, na verdade, né? Isso não está dizendo que o povo indígena não é qualificado para fazer aquela arte, nem nada do tipo, mas a arte está mostrando a presença desse povo. Tá dando visão para esse povo, tá colocando ele diante de todos os outros povos, né, que existem. Só que, na prática, será que isso está acontecendo ou é só no mundo artístico? Eu acho que aí a gente vai fazer uma curva muito grande e sai da parte artística. Concordo contigo. Mas só para tentar amarrar assim, esse ponto, quando tu não faz parte de... Tipo, o que eu posso te falar? Eu posso te dizer de pessoas que gostam de tênis, que gostam de se vestir, isso eu tenho propriedade a falar, eu gosto de arte, eu tenho como te dar meus pontos sobre isso, mas eu não posso te dizer como é ser um artista negro, ou como ser um artista indígena, ou como ser uma artista mulher, ou, enfim, várias coisas. Então, existe pessoas que se apropriam dessas coisas porque esses assuntos estão em alta, existe. Tá certo? Para mim, não. Porém, querendo ou não, esses assuntos estão na rua. Que aí é todo aquele assunto que diz, para quem estão dando voz? Estão dando voz para um artista hétero branco que está falando sobre o indígena. Por que estão dando voz para uma pessoa que é branca
e não para um indígena falar sobre aquilo. Então, que não tá diretamente ligada com a causa, né? Exatamente. Então, tipo assim, para mim esse é o ponto, sabe? Eu acho que eu posso falar sobre a minha arte, sobre o que a arte no geral ela abrange, ela consegue conectar com as pessoas, mas quando é esse ponto específico, por isso que eu digo, eu acho que a arte, todo e qualquer formato de arte e expressão artística, ela é importante, porque ela toma esse assunto e a arte hoje em dia ela tá tomando esse lugar de tocar nesses assuntos. Eu tenho alguns artistas que eu tenho proximidade que tocam nesses assuntos, que é morador de favela, que é negro, que pode falar sobre isso. Não cabe a mim falar sobre isso. O que cabe a mim é mostrar a minha expressão, o meu conhecimento em cima daquilo. Não, eu acho bacana esse teu posicionamento, porque isso dá voz para os outros artistas, né? Dá voz para os artistas negros. Porque do que adianta vir aqui uma pessoa branca, hétera, enfim, dane-se a característica daquela pessoa. E se retratar um outro povo, uma outra, sabe? Uma pessoa de outro país, de outra coisa, falar pra ela, como se ela fosse autoral por aquilo. Eu não acho certo. O teu posicionamento é bem legal em relação a isso, porque dá voz pra esses povos, pra essas pessoas, né? E não só voz, eu acho que literalmente o lugar de fala. É a mesma coisa que eu perguntar pra ti, como é que é usar óculos? Tu sabe me dizer, mas eu não sei. Eu, no máximo, eu usei na vida um óculos de sol. Mas nunca de grau, então, tu tem esse lugar de fala pra falar sobre isso. E seguindo nessa linha da sociedade, enfim, qual que é a ligação da arte com as emoções? Eu acho que é bem importante isso, né? Principalmente das cores, enfim, acho que o Alex pode agregar. Só queria voltar nesse assunto pra gente pensar numa coisa. O que o Guilherme levantou e a tua pergunta inicial para nós o questionamento nós estamos preparados para expressões de arte que não são dentro daquilo que a gente é? Como que a gente recebe essa arte produzida por um indivíduo, um sujeito que é totalmente diferente da gente? Não é só uma cor de pele, não é só uma questão de identidade de gênero, não é uma questão etária. Hoje o Jornal Pioneiro publicou um grafite feito de uma mulher que mora no Beltrão de Queiroz, que ela tem 90 e tantos anos. Ninguém conhecia ela. Mas foi feita essa arte através de quem? Um branco? De olho azul? 1,80 m? Não posso falar. Hétero? Eu tô pegando o estereótipo do Guilherme. Mas, ou seja, a expressão de arte, ela obedece a um preconceito? Até que ponto a expressar por arte nós temos liberdade de fazer isso? E não essa coisa muito vinculada a todos os preconceitos que nós temos. Desde a cor do cabelo, da estatura, o formato do corpo, tua sexualidade e todos os outros critérios que nós fomos ensinados pela sociedade, dentro da família, a aceitar ou não. É aí onde eu bato, né? Eu vou bater de novo nesses assuntos antes de passar para essa outra pergunta, que de novo, a gente só está aceitando a arte porque a gente entende o que está desenhado ali, ou a gente se preocupa em literalmente tentar... Porque é a mesma coisa, vou ser um pouquinho longo, né? Tu pegar um Picasso... Eu consigo entender o que são aquelas formas, mas quando ele começa a abstrair, que ele tá no final da vida, que ele... Tranquilo. Que ele começa a abstrair a ponto que ele diz assim, a coisa mais importante é conseguir construir algo com a visão de uma criança. Com aquela ingenuidade, conseguir ser livre para desenhar tudo aquilo, para construir algo. E aí tu pega no final da vida onde ele tá ali totalmente abstraído de tudo aquilo, sabe? Onde ele não tá focado em ter uma forma que as pessoas entendam. Totalmente. É isso, sabe? Então, essa para mim é a primeira questão. E a segunda, que é o que o Alex falou... Lógico, né? Eu acho que a arte, ela é tocar nesses assuntos, é se expressar, mas aí eu vou tocar de novo naquele ponto de que eu acho que é muito longo o assunto e talvez não cabe a gente a estar falando sobre isso, mas tem muita coisa estrutural ali, né, para se falar. Tipo, tudo bem, eu posso ir lá pegar uma imagem de uma pessoa negra e retratar.
Legal, uma pessoa que mora dentro de um bairro invisibilizado e demonstrar a imagem dessa pessoa, sendo ela da cor que for, da identidade de gênero que for. Mas ela toma muito mais força a arte quando ela está sendo expressada por quem tem esse lugar de fala, que é como eu dei o exemplo do teu óculos, sabe? Tipo, é lógico que quando uma pessoa negra está expressando uma pessoa negra, ela tem muito mais poder de fala, ela tem muito mais lugar para falar e para entender o que demonstrar. Eu só vou chegar lá, vamos dizer assim, e colocar a imagem de uma pessoa negra. A pessoa negra, ela já vai lá e vai dizer assim, pô, olha quanta coisa que a gente passa, isso e aquilo vai agregar elementos naquilo, vai deixar aquilo muito mais rico. E os dois lados acabam se agregando, né? Por exemplo, vamos botar aqui uma pessoa branca de olhos azuis expressa uma arte, uma pintura, um grafite que seja de um povo de bairro de periferia, por exemplo. Isso ajuda a visibilidade para esse povo. Sim. E instiga esse povo ao quê? A praticar a arte também. Então acaba proporcionando o que é um movimento onde tu faz esse tipo de arte, esse povo específico que tu fez a arte se interessa por isso, acha, pô, legal. Se ele tá conseguindo isso, talvez eu também consiga. E instiga ele a fazer o quê? A praticar a arte. Então não importa, assim, a manifestação artística, importa a intenção que essa manifestação tem. Bem. Então é uma intenção, inclusive, de busca de identidade cultural de uma nação. Nação que não educa, nação que não manifesta criatividade, não apoia esses meios, o que vai acontecer? Massa de manobra. Tu não forma esse senso de identidade coletiva que vai fazer uma repercussão, por exemplo, no muro pintado, no muro de uma escola, uma empresa que talvez pegue lá o trabalho do Guilherme ou qualquer outro artista visual, seja o nerd ou não, que vai poder fazer uma diferença no dia a dia daquele funcionário, nos muros daquela empresa, ou naquele corredor branco daquela empresa. Então, acho que a arte tem essa intenção de construir a identidade cultural das pessoas. E aí já vai para a tua próxima pergunta, né? Eu acredito muito que justamente essa parte psicológica das cores, com um estudo, com certeza, né? Porque também não é simples assim de eu ir lá e colocar qualquer cor, né? Essas cores, elas vão influenciar na vida das pessoas. E lógico que com o estudo, tem pessoas que têm mais acesso a esses estudos, e lógico que hoje a gente tem internet que facilita um pouco a gente ter esses acessos, mas é a mesma coisa, tipo, como eu falei, minha formação é designer, né? A gente pega o fast food ali, que é o mais famoso. Ele é amarelo e vermelho, a maior parte deles são. Porque o amarelo, ele vai te causar esse desconforto. E o vermelho, ele te causa fome. Então tu vai entrar, comer e ir embora. A arte, ela também vai te fazer isso de alguma certa forma. Tu tá ali num corredor branco, tu se sente, tipo, tá sempre num hospital, daí tu fica meio doente, tu começa a ficar meio fechado. Retraído, né? Tu se retrai. Então, tu começa a colocar uma coisa mais divertida, mais alegre, mais colorida naqueles ambientes, vai deixar ele muito mais rico, muito mais interessante, e isso vai causar, a longo prazo, benefícios para as pessoas que estão ali dentro daquela empresa, dentro daquele bairro, dentro daquela sociedade. Então, quanto mais cor, melhor. E aí, Bruno, Carlos e Guilherme, né? Aí mora o que as emoções e o terreno da arte tem a ver, né? Esse casamento que tem a função da arte no sentido de mexer com todas as nossas emoções. Sejam elas instintivas, aquilo que a gente tem internamente, em termos de impulsos sexuais e até impulsos agressivos, o quanto isso contorna e talvez, inclusive, até mobilize as emoções. Prática da gente, por exemplo, no momento que tu vê um quadro pintado, ou tu mesmo pinta a tua parede dentro de casa, que tu escolhe uma cor específica, as tuas emoções já estão agindo sobre ela. Né? Então aí é sistema límbico. A gente sabe que tem uma questão neurocerebral e tem uma questão inconsciente, que é muito importante, da tratativa dos impulsos agressivos e sexuais da gente no uso da arte. Tu comentou ali sobre a pessoa pintar o próprio quadro. Como é que é o sentimento, a diferença do sentimento de pintar o próprio quadro e ver o resultado? Porque a arte tem muito da emoção, mas e aquela emoção de pintar o próprio quadro e ver a sua arte? Dentro dos recursos da psicoterapia hoje, contemporânea, nós temos algumas técnicas que a gente utiliza como uma forma do paciente poder também externalizar e trabalhar tudo que se sente. E um dos recursos é a arte-terapia.
trabalho, né? Como existem também outros tipos de processos dentro disso, de outras ferramentas que a gente utiliza. Mas a arte-terapia hoje é um dos recursos, inclusive, comprovados que podem ser tratados grandes transtornos como transtornos depressivos, psicoses, pacientes com esquizofrenia, a gente sabe que são exímios pintores, né? Pacientes que têm esse lado mais da irrealidade, a construção do quadro, ou da pintura, ou do traço do desenho, é um próprio contorno inconsciente daquela personalidade fragmentada. Então, o recurso hoje que a arte tem dentro da própria psicoterapia, da própria área da psicologia, é infinito. Eu acho que nós, como profissionais da área da saúde, eu acho que o Guilherme, por mais que ele tenha uma área aí voltada à arte, a próprio visual, ele também é uma espécie, né? Ele tem uma expertise terapeutizada. Então isso faz com que ele também tenha grandes facilidades na expressão da arte dele, o quanto a arte dele mexe com as pessoas. E isso tem a ver com o fato do próprio recurso da arte-terapia de poder fazer esses contornos das identidades, né? De poder descobrir quem é, de poder também espelhar na arte aquilo que tu quer colocar para fora. Então, o uso do traço, de repente, mais demarcado. O que isso é? Sim. E isso a gente tá ligando muito à arte de, por exemplo, quem tá adquirindo aquela arte. Mas a emoção também tá em quem tá produzindo aquela arte, né? Porque, querendo ou não, vamos botar um cenário aqui. Chamaram o nerd para fazer uma colaboração, vamos botar assim, pintar uma parede, fazer uma arte numa parede. O Guilherme, por mais que tenha sido solicitado para ele uma arte específica, ele vai transmitir os sentimentos dele naquela arte. Sim. Ele vai transmitir o que ele pensa, o que ele acha, como que ele interage com o ambiente. Estado de humor também. O humor. Os últimos isso, acontecimentos, né? tudo isso influencia. Tudo isso influencia na produção da arte, né? Isso que é muito bacana. Porque a arte consegue conectar o artista, os sentimentos do artista, com os sentimentos de quem tá visualizando aquela arte, né? Sim. Vou dar um exemplo disso que o Alex falou. Eu tenho vários momentos que eu faço obras e normalmente quando elas são despretensiosas é quando eu consigo olhar para elas e me satisfazer mais. Quando eu finalizo elas, eu olho, eu me satisfaço com aquilo. E normalmente quando eu tô, tipo assim... que nem eu tava montando a exposição. Preciso montar a exposição, preciso fazer, preciso pintar. Não que não me satisfaça. Eu me satisfaço pela entrega total, né? Final, que eu preciso do resultado. Mas as que mais me agradam, normalmente, as que eu tava sem esperança, sem expectativa daquilo ser algo, sabe? É tipo, fui pintar uma tela ali, cheguei em casa de uma pintura, sobrou umas tintas, em vez de eu ir ali misturar uma coisa com a outra, já vou pintar uma tela. Fiz ali em 15, 20 minutinhos, pintei, usei não sei o que, isso, aquilo, acabou. Nossa, aquilo pra mim parece muito melhor às vezes do que eu, vou agora começar a fazer uma tela. Aí eu vou lá, separo as cores, começo a pensar, olho umas referências de cor, isso e aquilo. Parece que elas não funcionam tão bem quanto quando a minha expressão ela é literalmente espontânea. Isso está muito ligado à nossa expectativa, né? Muito. Geralmente quando a gente cria uma expectativa elevada em algo, tem toda uma preparação para fazer uma arte, a gente acaba dando menos valor para aquilo, né? A nossa expectativa aumenta tanto e... Ao momento que o resultado vai chegando, talvez não chegue à próxima expectativa que a gente tinha previamente criado, né? Por isso que quando Freud escreveu sobre os mecanismos de defesa, ele deixou mensuradíssimo que a sublimação que acontece, que a sublimação realmente, espectador, é a sublimação voltada à química mesmo, de um estado para o outro, né? Que a sublimação acho que é do estado gasoso para o sólido, agora eu não me lembro qual é a colocação, porque eu não sou químico, eu sou psicólogo, né? Mas de qualquer forma, é a mudança de um estado para o outro. Sim. Então, depende muito dos destinos pulsionais daquele momento da pessoa. Daqui a pouquinho, a contribuição da cartela de cores que o Guilherme fez depende muito daquilo que ele tinha no mundo interno. Por exemplo, uma necessidade grande de fazer o trabalho ou uma desmotivação por fazer aquele trabalho. Então, depende muito das questões muito internas, inconscientes e dos destinos pulsionais que tu coloca na arte. Perfeito. Por isso... Vamos lá. Por isso que eu acho a coisa mais interessante quando a gente exerce e exercita o nosso cérebro,
a olhar para as coisas de outro modo. De outro modo. Muito bom. Porque, volto a dizer, é muito fácil eu ver 2 pontos e uma linha curva. Exato. O cérebro ele vai olhar para aquilo e vai dizer assim, é um sorriso. Mas quando tu começa a analisar, lógico, né? Ele é um psicólogo. Mas tipo, quando tu começa a olhar isso mais a fundo e entender não só a forma, porque eu tenho a minha forma de me expressar no desenho em si, mas em como é colocado a cor ali, a quantidade de cor, o quanto eu coloquei de amarelo, o quanto eu estava irritado naquele momento, o quão eu coloquei de vermelho, que era tão pouco, ou seja, eu estava tão irritado que eu não estava nem com fome. Então, tipo, dá pra ter tantas coisas, tanto que, tipo assim, uma dos movimentos artísticos que eu acho mais interessante, além da escultura, né, que é uma coisa que tá ali com a mão movimentando aquilo, é o expressionismo, onde tu olhava e analisava as pinceladas. Tinha artistas que tinham pinceladas fundas, com tintas extremamente densas, grossas. Talvez mostra raiva, né? Exatamente. Mas é um destino pulsional, né? Porque se a gente não tiver esse descarregamento dessa função pulsional, o que a gente faria durante o dia? Transaria e bateria em todo mundo. Sim. Porque a gente não teria um destino. Não teria um destino. Porque a gente tem instintivamente isso. Os instintos agressivos e sexuais estão presentes a todo momento. Se a gente não tivesse essa condição de sublimar essas questões, nós não teríamos exímios esportistas, nós não teríamos grandes artistas visuais, grandes nomes da literatura ou mesmo da música, porque a construção de uma letra de música depende muito do sentimento que se tem. Então, esse aprofundamento que a gente vê do pincel muitas vezes é um descarregamento de uma energia inconsciente, reprimida sim, e através daquilo que tu não conseguiu destinar, mas tu destinou e tu canalizou saudavelmente. Então, a forma sublimada é uma maneira não sintomática. É a maneira mais adequada, eu diria que é o mecanismo de defesa mais apurado e acurado que nós temos na nossa mente hoje. Que é tu transformar uma coisa na outra. Ou seja, tipo, em vez de eu dar um tapa em alguém, eu vou lá e pego um pincel. Justamente. Rabisca com força. Por isso que a expressão de arte, ela é sim, ela tem uma ligação inconsciente em cada um que se identificar com aquela peça criada, com aquela letra de música, com aquele livro escrito, ou para aquele grafite feito na parede de um prédio. É como eu ter uma música que eu digo, aquela música remete a momentos da minha vida, ou parece com coisas que eu vivi, né? Porque, querendo ou não, acho que é essa identificação que a psicologia traz na expressão artística, né? Sim. Onde a gente se conecta por como a gente se expressa. E ainda nessa área das emoções, a arte ela pode ser usada como uma terapia para algum tipo de pessoa? Sim. Inclusive tem estudos, né, comprovadíssimos de que a terapia em si, aliada à arte, né, processos que a gente pode fazer, inclusive dentro do processo clínico no nosso consultório. Eu tenho uma técnica Gestalt que eu entrego uma massa de modelar. E a pessoa de olhos fechados faz o que vier à mente. E vem produções maravilhosas, porque vem produções do inconsciente. E depois a gente faz um brainstorming, né, do que aconteceu naquele movimento, o que a pessoa realmente criou. E eu tenho um relato bem interessante de uma pessoa que ela estava passando um momento muito frágil de vida. E então ela fechou os olhos, né, e fez a sua produção na massa de modelar. E ela abriu os olhos, com os olhos fechados, ela disse assim, eu estou fazendo um elefante. Quando ela abriu os olhos, era um rato. Ela fez um rato. Então, como ela estava naquele momento. Então, a capacidade de se colocar na expressão artística coisas nossas, ela é curativa. Ela é estabilizadora. Tanto que se a gente perguntar pro nerd como ele se sente antes de pintar e quando ele finaliza o processo de pintura, ali o estado de humor e o estado mental psicológico ele vai mudar. Com certeza. Várias vezes. Várias vezes. Tem várias vezes que eu tô extremamente empolgado para sair pintar. E aí eu começo. E aí eu pego, que nem a gente tava falando antes, né? Pega as minhas cores, daí eu começo a pintar, e daí não tá ficando bom. E aí aquilo não começa... Parece que não sai da forma que eu tô querendo me expressar, o que eu tô querendo que fique. Aquilo vai indo. E lógico, eu tenho que arranjar uma forma de finalizar. Mas quando eu finalizo, é aquela obra onde eu não costumo gostar muito.
Então, tipo, eu fiz aquilo, mas... E muitas vezes o contrário, né? Tipo, não tô muito afim de pintar, tá, vamos lá. Tipo, tem que cumprir isso, Sim. sabe? Aí tu chega lá e aí tu finaliza e tu diz assim, tipo, nossa, tá bem melhor do que eu imaginava. Gostei. Exato. E isso também a gente casa junto, Carlos, o Bruno, o espectador que está nos escutando, o Guilherme, o ato do simbólico. Hoje o simbolismo, ele tem uma capacidade de fazer uma nova representação daquilo que tu viu, daquilo que tu sente, daquilo que tu é. Então, eu acredito muito no recurso artístico, não só na psicoterapia, mas fora da psicoterapia, o espectador que tá aí, que... meu filho fez um desenho. Analisa o que ele desenhou. Analise com a criança o que ele manifestou, porque muitas vezes é algo que essa criança está passando. Às vezes uma angústia, às vezes algo que ele colocou no papel e projetou, né, no papel isso. Então eu acredito muito nessa capacidade do simbolismo, né, do simbólico. Por que algumas expressões artísticas não fecham com a gente? Porque não chegou próximo ao teu simbolismo interno, né? Tu não captou aquilo que o artista produziu. Mas, em compensação, uma outra forma de arte, nossa, eu entendi o que ele quis passar. Eu captei o que ele... Eu enxerguei uma coisa específica. Então, é muito dentro do terreno simbólico de cada um, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Mas isso, às vezes, não tá ligado ao figurativo? Ao entender isso? Sim. E a figuração é um terreno do simbolismo. É um terreno de tu fazer uma própria representação daquilo que tu viu baseado naquilo que tu é. Tem coisa mais linda do que isso dentro da psicanálise, que a psicanálise ela mostra isso, né? Por que os pacientes possuem as altas nos processos analíticos? Porque ele conseguiu fazer uma nova representação daquilo. E eu acho que esse empurrão que o processo artístico nos dá é o processo do empurrão em direção a um processo de autonomia de cura. Então, arte-terapia, todas as expressões artísticas em si, danças, instrumentos, poemas, desenhos, pinturas, tudo isso favorece o estado mental. Mas, Alex, deixa eu te pedir. A expressão da arte é uma maneira de tu perceber os teus sentimentos, né? Que nem vocês falaram ali do pincel mais forte, dá pra perceber a raiva. Isso. Tu diria que a arte é uma maneira de perceber os teus sentimentos ou uma maneira de lidar com os teus sentimentos? Os dois, né? Os dois. Eu acho que além de tu apurar a tua percepção e tu notar, também tem a ver com aquilo que tu pode construir com aquilo. Então ela também pode ser uma resolutora em termos emocionais e de conflitos internos e aquilo que te desestabiliza. É quase como organizar as gavetas. É literalmente isso, pegar um quarto bagunçado e como tem vários posts por aí que dizem que artistas adoram coisas bagunçadas, a gente tem que organizar isso, às vezes não externo, mas interno, né? E esse formato de tu estar se expressando, porque é como eu costumo dizer, né? Toda e qualquer coisa que se movimente é arte. Para eu pincelar, para eu utilizar um spray, para eu fazer alguma coisa, eu tenho que dançar. Tá. Eu tenho que movimentar meu corpo para aquilo. Que seja muito sutil ou muito expressivo. Então, esses movimentos, eles ajudam a fazer a energia sair e a entrar. Sim. Então, todo movimento, ele vai para ambos os lados. Se eu empurrar isso aqui, ele vai ir para lá. Sabe? Então são esses movimentos que o psicológico, que a arte move com a psicologia, né? Sim. Quando tu tá, é que nem aquela coisa de grita pra tu botar tudo pra fora e que tu vai se sentir bem. Porque tu tá descarregando tudo que tá dentro de ti pra fora, tirando de ti e assim te aliviando. Então é bom colocar pra fora porque vai te aliviar. E eu acho que o Guilherme falou uma coisa interessante, né, no início da fala dele, que a gente tem que fazer um exercício, né, e não importa a arte hoje, para essas vias todas que a gente está falando nesse podcast, entre produção cultural, entre talvez um curso de dança, estudo de um instrumento, até mesmo carpi. Ele falou de organizar gavetas, por quê? Porque a sublimação, ela consegue ter uma forma simbólica de trabalhar teus instintos mais reprimidos, teus impulsos mais reprimidos. Então, tá estressado? Vai pescar.
Faz uma atividade. Vai abrir, fechar a gaveta, arruma teu guarda-roupa. Isso por si só vai fazer com que o teu interno também se organize. O teu processo mental também se estruture. Então é importante nesse sentido para balancear esses impulsos que estão aí reprimidos e que vêm para fora e que te atordoam e te perturbam e te tiram fora do eixo. É que nem a gente já conversou várias vezes, né? Que, tipo, toda e qualquer atividade, como ele tava falando, e pra mim, eu sou, assim, especialista em arrumar a casa e conseguir organizar os meus pensamentos. Eu gosto, tipo assim, eu converso com pessoas enquanto eu tô arrumando minhas coisas. Parece que é mais fácil eu conseguir me concentrar e organizar os meus pensamentos enquanto eu tô fazendo algo. Sabe? Faz sentido. Então, tipo, a parte psicológica é isso, assim, é tu organizar. Parece que quando tu tá organizando, né, que a gente já comentou, quando eu tô organizando a casa, quando eu tô organizando a gaveta, além de eu estar fazendo fisicamente essa organização, eu também estou me organizando mentalmente. Partindo para o fim, eu tenho uma pergunta que, assim, tendo em vista essa mudança, tá? A mudança que a arte causa, que a produção da arte causa, o que isso, qual que é a ligação disso na cultura? O quanto a arte pode mudar uma cultura? Nossa, na verdade, eu acho que ela pode 100%. A possibilidade da arte mudar, como a gente falou antes, uma sociedade, ela é muito grande. Tanto que a gente vê isso acontecendo hoje no nosso dia a dia. Justamente por isso. Porque quanto mais as pessoas tiverem conhecimento artístico, tiverem mais acesso à arte, mais conhecimento elas têm. Por isso que, se tu for ver essa evolução de quanto mais arte existe em questão acessível às pessoas, porque antigamente a gente tinha muitos artistas, mas eles estavam muito limitados a uma galeria, que aí era longe, as pessoas de periferia não tinham acesso, as pessoas que moravam em outras cidades às vezes não tinham uma galeria, não tinham um museu. Então, quanto mais acesso à arte a gente tem, mais a gente começa a se questionar as coisas. Eu vou pegar a analogia de novo. Quanto mais a gente organiza as gavetas, mais a gente vai se incomodar das coisas estarem desorganizadas. Então, a arte ela vem também para organizar a sociedade de uma certa forma psicológica, onde a gente está tocando nesses assuntos. Tipo, se a gente fosse pegar há 10 anos atrás, primeiro que podcast ia ser muito poucos. Se talvez existisse. Há 10 anos atrás, a gente não iria tá falando tanto em racismo, feminismo, machismo, como a gente fala hoje. Então, a arte, querendo ou não, faz parte disso. E eu volto a bater. Não é a arte só visual, porque é a arte das pessoas conversarem. É como eu falei, é o movimento. É eu vir até aqui conversar com vocês, é arte. Porque se eu não me movimento, se eu estou sozinho com as minhas coisas, parado, eu não faço arte. Eu não tenho esse processo psicológico. Por isso que eu tenho que me movimentar para arrumar minhas gavetas. E todo esse processo, todo esse movimento que tu cria durante uma produção é o que te motiva a continuar. Exato. Né? É o que te dá força para querer... Sim, e forma o indivíduo, né? A função, acho que da arte na cultura é formar o indivíduo. Eu vou fazer uma pergunta pro nerd, assim, eu quero que ele responda espontaneamente, que eu sei que o Guilherme é bem espontâneo. Mas, Guilherme, a tua arte, tu acha que contribui o que para a cultura hoje? O que tu faz hoje? Eu acredito muito que a minha arte, inicialmente, né, porque eu já passei por vários momentos, primeiro era somente pela minha expressão. E para me aceitar perante uma sociedade que não me entendia. Hoje eu me aceito. Hoje eu me entendo, e hoje para mim a arte é o que eu trouxe para vocês hoje, e que eu falei em várias vezes e para todos vocês. A arte, ela tá aqui para questionar. Eu não quero que as pessoas olhem para a letra redonda e achem bonita. Eu não quero que as pessoas olhem para uma imagem de uma pessoa e achem bonita. Sim. Isso todo mundo consegue fazer. Eu quero que as pessoas olhem para a minha arte e para as pessoas que trabalham com arte abstrata ou de uma forma muito mais difícil do cérebro compreender. Então, a minha entrega, eu acho, hoje, da minha arte, é com que os cérebros se exercitem.
Eu acho que o melhor exemplo disso que a gente tem aqui no nosso podcast é a Mona Lisa, né? Porque eu não poderia não citar. Não tem como Mas é o que passar traz o questionamento, traz a dúvida, instiga a pessoa que tá vendo, que tá observando, instiga ela a pensar, e é exatamente o que tu falou, né? Eu acho que é isso. A arte sempre esteve atrelada à evolução do ser humano, né? Se a gente for analisar os primatas, eles desenhavam com os dedos nas areias, nas pedras, riscavam. Talvez pra gente aquilo não tenha significado nenhum, mas pra eles tinha um significado, assim como a Mona Lisa tem um significado pra gente hoje. Verdade. Talvez subjetivo, né? Hoje a gente só tem escrita por causa desses macacos da nossa... o homem das cavernas. Exatamente, né? que a gente riscava lá. A gente começou a criar símbolos e até essa semana eu vi justamente a explicação de como era que foram criados os primeiros alfabetos. E quem me ensinou isso? Uma pessoa do grafite. Uma pessoa do grafite. E aí eu paro para pensar assim, pô, existem tantas pessoas com tanto conhecimento e a gente tem o grafite como hoje muito acesso, mas ainda muito marginalizado. Se tu for parar para pensar, era uma pichação. Eu pegar uma tinta, lógico que a gente tem um senso de propriedade hoje, né? É meu. Essa caneca é minha. Mas se tu me emprestou, como é que ela é minha? Então a gente tem muito esse senso de propriedade onde também limita a gente a entender a arte e também acho que também tem essa conexão da psicologia, né? De como a gente sente aquilo como propriedade nossa e a gente limita a evolução. Porque no momento que eu limito de te dizer assim, pô, olha só, Cadu, vou te chamar assim. Eu adoraria que tu fizesse uma arte aqui. Mas a caneca é minha. Tu pode fazer? Depende. Eu vou saber fazer tua arte? Não é por saber fazer. É eu te permitir. Mas se tu olhar pra minha caneca e disser assim, putz, eu tive uma ideia, eu vou fazer um desenho na caneca dele. É diferente. Sem pensar se eu vou gostar ou não. Porque a arte é isso. A arte é isso. A arte, ela não tá limitada a eu olhar para um muro e dizer assim, gostei, não gostei. Eu posso te dizer que a pichação, ela é tão arte, e com certeza, como qualquer uma dessas coisas, que a pessoa passou e se incomodou. Eu me incomodei com o lixo que estava ali na rua, que colocaram ali, e eu não gostei. Isso é um questionamento. Isso é o que a arte faz pelas pessoas. E talvez a pichação, o grafite nas ruas, no urbano, é uma das artes mais criativas que tem. Porque faz com que o artista tenha que se adaptar ao ambiente, à região. Eu não posso chegar em certa região e fazer uma arte que não contextualiza aquilo. Eu te diria um pouquinho diferente. Eu acho que o grafite, o street art e a pichação, ela é a arte mais acessível às pessoas a se questionarem. Porque nem todo mundo pode ter acesso a ir num museu, ir numa galeria, não tem mas o grafite, o street art, a pichação, ela vai até esses lugares. Porque tu vai entrar num bairro que não tem saneamento básico, mas tem uma pichação, mas vai ter uma pintura, vai ter alguma coisa lá, alguma expressão artística, seja de quem está lá dentro ou seja de quem foi até lá. Então, as pessoas que transitam no street art, que transitam nisso, elas levam a arte até as pessoas. Então eu acho que é a arte mais acessível e mais questionadora, porque por mais que tu não goste, ela vai estar lá. E aí que vem, né? Eu peguei uma fala do Guilherme de arte é entendimento, né? Porque fica livre dessa situação da sociedade do controle. Que a gente tem essa coisa de posse, de controlar tudo, de ter o domínio, né? Até pelas questões panópticas que a gente vive hoje, porque é câmera para todos os lados, filmagem para todos, todo mundo, a facilidade. Eu tive agora uma situação com uma pessoa nessa semana que entrou no hospital e começou a filmar o médico no atendimento, com uma desconfiança de que o médico não pudesse fazer tudo o que pudesse fazer para aquele paciente. Então é muito fácil hoje tu ter esse controle das coisas. Mas a arte é isso, é a liberdade de expressão com facilidade de entendimento. E não dizer, isso eu não gostei, isso me incomodou, aquilo... tu tem que entender o que tem por trás daquela possibilidade de expressão artística, né? Que vai fazer com que a gente tenha uma contribuição de entendimento e uma facilidade de entender as coisas.
Sim. E aí a gente volta a esse ciclo, né? Que é a parte psicológica, né? Onde a gente vai entender algumas coisas e outras a gente tem que exercitar, que eu acho que é... Vou bater na resposta da pergunta do Alex. A minha arte hoje, para mim, é isso. Ela é com que as pessoas se questionem e tentem entender um pouco mais a fundo a arte, as expressões, e não só pegar algo mastigado e entregue. Nerd, Alex, muito obrigado por expressarem aqui histórias e conhecimento muito valioso. Pra gente é muito importante, pra quem tá assistindo é muito importante. A arte tá em desenvolvimento, tá em constante desenvolvimento. E quanto mais a gente propaga isso, é melhor, né? É como a gente conversou no início. Então, assim, a gente dá voz pra arte é muito importante. E a arte não é só visual. A arte é, como tu disse, é o movimento de tu estar bailando com o spray, que seja com o pincel. Isso também compõe a arte, né? Então, muito obrigado pela participação de vocês. É um assunto que a gente poderia falar aqui por horas. Com certeza. Sempre tem algo para falar, sempre surge uma pergunta nova, um questionamento novo. Então, fica aqui meu agradecimento. Foi muito importante a participação de vocês. Muito obrigado. Valeu, obrigado. A gente que agradece, Carlos e Bruno, né? Poder falar um pouquinho, ventilar esse conteúdo, porque a arte, ela não é estanque, ela nunca foi. Então, ela é uma ordem que sempre vai estar acontecendo e de diversas formas. Isso que é interessante pra gente poder construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais civilizada, uma sociedade com mais compreensão e justa, né? Sim. E justa. Guilherme, quer divulgar tuas redes sociais, algum trabalho, alguma obra? Fica à vontade. Então, vocês me encontram nas redes sociais como Nerd Guilherme, com D mudo. E eu não posso contar, mas eu tô fazendo umas coisas bem legais. Olha só. Vai botar no Instagram? Sigam. Vai botar no Sim, Instagram? me sigam no Instagram. Acompanhem pra saber. Vai estar na descrição aí pra quem ficar com dúvida. A tua mostra agora já saiu da... Então, só para finalizar, tem a minha exposição que tá rolando ainda no Viela 18, na Rua 18 do Forte, até metade do mês de junho agora. Quem quiser, por Vale favor. a pena. Pode ir lá conhecer Vale um a pena. pouquinho. De bola. Alex, quer divulgar alguma coisa? Tudo certo. Tá bom, então de sempre, né? Vou ver vocês daqui a um tempo, daqui de novo, né? Então tá bom. Verdade. É isso, muito obrigado a vocês pela participação. Muito obrigado a você que assistiu. Deixa o like, se inscreve, segue o Nerd nas redes sociais. O Alex vai estar aqui sempre. Segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, a gente está em todo lugar. Deixa o like. E comenta o que você achou, né? Comenta o que você acha, a sua opinião sobre a arte. Expresse a sua opinião. Olha só. Mostre a sua arte. Mostre a sua arte. Isso, Guilherme. Muito obrigado.